Bom, o programa Rio Sem Fronteiras, uma parceria da Ordem dos Advogados do Brasil, Seção Rio de Janeiro, a Comissão de Direito Internacional e a TV Alerj, a Casa da Cidadania, traz mais um tema de direito internacional e que também de interesse de toda a sociedade carioca e fluminense. Nós vamos tratar do Dia Internacional da Saúde Mental, um dia instituído pela OMS, pela Federação de Saúde Mental e que traz a necessidade de debatermos esse que é um tema caro para a sociedade brasileira. E para isso a gente trouxe aqui a nossa querida amiga, professora, doutora Ana Paula Gujol, que é presidenta da Abrasme, da Associação Brasileira de Saúde Mental e também professora, pesquisadora da Fiocruz em relação a esse tema. Seja bem-vindo, Ana. Obrigado pelo convite, por aceitar o convite e estar aqui conosco para debater esse tema. Eu começaria perguntando, Ana, a importância dessa data e hoje o que é o desafio de ter uma política no campo da saúde mental para o Brasil. Então, é sempre muito importante a gente estar debatendo essa temática da saúde mental, apesar, né, da gente entender que isso é uma luta cotidiana, mas esse dia 10 é um dia que a gente utiliza para publicizar, para levar esse debate da forma mais ampla, né, para a sociedade como um todo. E é legal a gente poder pensar que no segundo semestre a gente tem esse dia da OMS. No primeiro semestre nós temos o 18 de maio, que foi uma data também estabelecida com esse propósito, né? Mais um propósito claro no âmbito brasileiro da gente falar da reforma psiquiátrica e da transformação do modelo de cuidado, né? Que acontece já desde 1987. Esse ano, né? A gente vem utilizando o 10 de outubro para poder conversar sobre as pautas, os grandes desafios. O movimento, a sociedade civil nacionalmente, através de seus movimentos sociais, está organizando um dia, né, o Dia Nacional de Luta contra as Comunidades Terapêuticas. A gente utiliza o dia 10 de outubro para poder estar abordando essa pauta. Mas, enfim, mundialmente é uma data importante para a gente trazer todas as questões que hoje a gente sabe envolvem, né, essa forma de sofrimento e as suas repercussões na vida e no trabalho cotidiano. Bom, essa data, como você bem estabeleceu, disse aqui, deixou claro, é uma data instituída pela OMS, trazida pela Federação Mundial de Saúde Mental. No Brasil, a gente ainda vive um certo preconceito em relação a isso, né? Ou seja, isso é tratado com um certo tabu ou como algo que não traduz uma necessidade da pessoa humana ou mesmo é colocado de maneira secundária. Hoje, entender, incorporar o tema da saúde mental no campo da política pública de saúde é um desafio, isso, além da questão cultural. Como é que o Estado tem operado na estrutura da política pública em relação a isso, Ana? Sim, acredito que essa questão da cultura, né, de poder desconstruir uma ideia, principalmente os estigmas sobre as pessoas que sofrem de algum tipo de sofrimento psíquico ou de um adoecimento, é uma agenda permanente, né? Hoje, muitas das vezes se tem a questão da inclusão da pessoa, né, com deficiência psicossocial ou em sofrimento psíquico como um grande desafio em várias áreas, né, inclusive no que se refere às cotas para ser agregado nas empresas, nos concursos públicos, né? Muitas vezes são discriminados por essa condição, dependendo do seu diagnóstico, dependendo do que apresente, mas, ao mesmo tempo, esse desafio da implementação de uma política nacional de saúde mental e drogas, é um desafio que vem nos acompanhando ao longo de décadas, né? Num primeiro momento, houve uma mobilização social para que se pudesse ter um marco legal, que é a 10.216, e o segundo momento é fazer com que a 10.216 ela seja implementada, e muito já foi, mas a estrutura, o Brasil, né, a diversidade brasileira, as formas, né, o nosso Estado federativo imprime tempos distintos e vontades políticas distintas, e isso se coloca, então, enquanto um desafio. Nós temos uma rede, uma previsão
de uma regulamentação de política pública, mas que é distribuída de forma não hegemônica no Brasil como um todo, né? Certo. Doutora Ana, quando o Dia Mundial da Saúde Mental traz, né, como um conceito em termos de enfrentamento dessa data, o reforço de que ser saudável significa alcançar o equilíbrio entre os estados psicológicos, sociais e emocionais. A interferência da questão social e econômica, né, que desemboca na questão da saúde mental, do sujeito em sociedade, os seus desafios cotidianos de trabalho, família, emprego, educação. Como é que a gente conjuga essas questões para ter uma política de saúde de enfrentamento, né, a esse problema, aos transtornos mentais, e garantir uma saúde mental para toda a população ou de maneira geral? Eu acho que primeiro a gente pensar que saúde mental é essa que a gente está falando, né? Da mesma forma que na saúde, né, na saúde geral, não é apenas uma ausência de doença, né? Saúde mental é esse estado de um equilíbrio, de um bem-estar, mas não de uma felicidade completa o tempo todo, né? Então a gente está falando de uma saúde mental que ela envolve uma diversidade de ações, ou seja, uma saúde mental que é complexa, que é multifatorial, que é intersetorial, e é nisso que se constitui esse desafio. Quando você bem coloca que um estado de bem-estar, né, um estado de saúde mental, ele diz respeito a fatores econômicos, a fatores sociais e por aí vai, a gente também precisa trazer o que hoje, na verdade, ao longo das últimas décadas, vem se constituindo na nossa sociedade, que é essa ideia de medicar para aliviar determinados sintomas que expressam sofrimentos e não necessariamente adoecimentos. Nós vamos ter pessoas que vão necessitar de um cuidado específico, de medicação, de uma psicoterapia, mas o sofrimento, ele nem sempre é um adoecimento. Então, é importante que a gente tenha no satélite, que a gente encare que a nossa sociedade hoje busca resolver através da medicalização, ou como alguns preferem, medicamentalização, porque não é só a partir do remédio, né? Busca nesse conceito a resposta para situações que são situações culturais, sociais e econômicas. E dentro daquilo que está sendo pontuado, doutora Ana, em relação a esse dia, o dia 10 de outubro, como um dia internacional de mobilização em torno da saúde mental, 2024 apresenta um dado que, inclusive, já foi abordado nessa sua resposta, que é o seguinte: no Brasil, registrou-se que, em 2024, 470 mil afastamentos do trabalho por transtornos mentais. E essa é uma agenda que impacta não só na questão individual, mas também de toda a ordem, na economia, no trabalho, no desenvolvimento. Essa é a agenda mais desafiadora hoje? É possível falar isso? Ou esse é um tema preocupante? E quais são os caminhos para enfrentar essa questão? Essa é uma das mais desafiadoras, porque impacta diretamente a condição de vida dessas pessoas que adoecem e precarizam ainda mais as suas condições de vida. Me parece que as tramitações de legislações que garantam, né, condições básicas de trabalho a essas pessoas, e aí eu não estou falando apenas de uma questão financeira, eu estou falando das condições de relações de trabalho, né? Das relações horizontalizadas, de uma participação, de uma desconstrução de uma forma de trabalho alienada. A uberização é um fator de adoecimento, visto que aquele sujeito ele vive numa permanente incerteza, insegurança. Então, a incerteza, insegurança, instabilidade, a precarização dos vínculos, ele vai gerar sofrimento permanente daquela pessoa que não consegue prever, né, como vai se dar. Então, o debate sobre as condições de trabalho, as formas de contratação, né, nessas relações do cotidiano, um dado bastante particular que nós vivenciamos no curso, temos um curso de especialização e que uma determinada aluna que já tinha feito o seu mestrado, ela nos apresentou esse dado
e ela era das forças e fez uma pesquisa com a polícia. E entrevistou mais de 3.000 pessoas, né? Mais de 3.000 pessoas que tinham sido afastadas por uma questão de saúde mental. E esse foi um dado, assim, muito surpreendente para nós, porque o que nós esperamos é que a nossa polícia adoeça pela violência. Mas isso, na maioria dessas pessoas, era considerado um fator do trabalho, né? Uma característica do trabalho. Enquanto grande parte deles, a maior parte, na verdade, desses mais de 3.000, dizia que o adoecimento se reportava às relações de trabalho, que a gente pensa, relações hierarquizadas, relações, muitas vezes, de fragilização ali do respeito ao outro, das hierarquias, enfim. Então, assim, essa questão trabalho, ela vai permear, assim, diversas categorias. Né? A gente estava falando de uberização, mas muito mais por uma forma de relação de trabalho Sim. do que pela categoria, né? Bom, a gente vai avançando aqui no tema, falando primeiro o conceito que a gente tem e aonde se contextualiza a saúde mental nessa perspectiva da política de saúde de maneira geral, o desafio de desmistificar e enfrentar isso como uma demanda real da sociedade, não à toa, como a gente apurou, 1 bilhão de pessoas no mundo têm e apresentam algum tipo de transtorno mental, né? E aí tem um marco referencial no Brasil, e aí afunilando um pouco mais, e aí você, doutora Ana, que é uma psiquiatra renomada, uma pesquisadora desse tema, que é a Lei 10.216 de 2001, que instituiu a reforma psiquiátrica no Brasil, né? Queria que falasse um pouco sobre a importância dessa lei, né, o que era antes e o que ela conseguiu mudar, alterar no campo normativo e da estrutura da política como um todo. A Lei 10.216, ela é uma conquista da sociedade da mesma forma que foi o Sistema Único de Saúde. Ela foi fruto de toda uma mobilização social que, naquele momento histórico, final da década de 70, buscava desconstruir uma forma de cuidado que era um cuidado pautado no isolamento, pautado no estigma, pautado numa relação desse sujeito em sofrimento psíquico enquanto um objeto. Se tratava a doença e não o sujeito. Ao longo desse processo de desconstrução, foi possível, em 2001, se estabelecer essa lei, que vai fazer 25 anos agora, em 2026, e a lei que é o primeiro marco legal do direito das pessoas em sofrimento psíquico da América Latina. Olha. A partir dela, durante as próximas décadas, nas décadas subsequentes, diversos países da América Latina, inspirados na 10.216, criaram as suas legislações. Muito bem. Com isso, nós fechamos o primeiro bloco do nosso programa, Rio Sem Fronteiras, trazendo o dia 10 de outubro, o Dia Internacional sobre Saúde Mental. Daqui a pouco a gente volta com o segundo bloco. Bom, e voltamos com o nosso segundo bloco do programa Rio Sem Fronteiras, uma parceria da OAB, Seção Rio de Janeiro, com a TV Alerj, a Casa da Cidadania. E nós estamos debatendo hoje o dia 10 de outubro, Dia Internacional da Saúde Mental. E para isso a gente trouxe aqui uma especialista, professora doutora Ana Paula Gurjol, que é presidenta da Abrasme e também pesquisadora da Fiocruz. Ana, a gente viu tantas coisas aqui no primeiro bloco e agora nesse segundo a gente vai dando uma funilada, mas eu ainda queria insistir na questão da reforma psiquiátrica, né? Ou seja, os desafios que foram colocados, como você falou, atuar em rede, né? Como é que a gente faz para universalizar essa política, estruturá-la de modo que possa dar acesso concreto à população? A gente tem hoje equipamentos suficientes no Brasil, poderíamos dizer assim, para dizer que sim, a política de acesso à saúde mental é universal? Nós temos regulamentados, previstos, uma diversidade de dispositivos, que a gente chama de redes de atenção psicossocial. Uma rede ela vai incluir desde o serviço especializado, que é o Centro de Atenção Psicossocial, os CAPs, que possuem 4 tipos, infantil, AD, de álcool e outras drogas, de transtornos, e um que é pouco utilizado, que é o CAPS 4.
Ao mesmo tempo, os serviços residenciais terapêuticos que funcionam em parceria com esses CAPs, que recebem aquelas pessoas desinstitucionalizadas, e a rede de saúde como um todo, atenção básica, a rede de urgência e emergências e outras redes que são redes ligadas à assistência, como as casas de abrigamento que a gente utiliza muitas vezes nessa transição das pessoas em situações de rua. E a gente espera que consiga agregar em breve o Moradia Primeiro como também um desses dispositivos. O grande problema dessas redes é exatamente, primeiro, o investimento na rede específica de saúde mental, a qualificação profissional. Se a gente pensa atenção básica, né, ainda estamos caminhando para que essas equipes se sintam seguras para abarcar. Nós temos lugares que são muito potentes, redes muito importantes, já de longa data trabalhando com atenção básica, e temos redes que ainda precisam ser ampliadas, não apenas com os serviços da forma como nós entendemos na cidade. O Brasil, pela diversidade de região, nós vamos ter, por exemplo, a região norte, que nós podemos chamar do fator amazônico, né? Então, o cuidado em saúde mental para populações ribeirinhas, ela tem uma especificidade. Para a questão indígena, ela tem uma especificidade. E hoje a gente sabe que nesse debate, né, tanto com o Ministério da Justiça quanto com o Ministério da Saúde, a CESAI, existem agravos importantes para essa população indígena, cujo modelo CAPS tradicional não é a resposta exata, né? Ainda se constrói formas de estar nesses espaços. Então, me parece que nós temos como um desafio investimento, desafio 2, recursos humanos ou gestão de pessoas e a qualificação profissional. Eu arriscaria dizer que os desafios da reforma psiquiátrica são bastante semelhantes ao desafio do SUS no sentido da implementação de sua rede, com alguns detalhes, ou seja, algumas particularidades. A reforma psiquiátrica, a Política Nacional de Saúde Mental tem esse enorme desafio no campo de saúde e de direitos humanos, que é o fechamento dos manicômios judiciários, onde, por décadas após a implementação da 10.216, só apenas muito recentemente, em 2023, se tem uma política focada a partir de uma resolução do Conselho Nacional de Justiça, né? Então, esses manicômios eles continuavam inalterados, a grande maioria. O Rio de Janeiro é uma exceção, que fechou o seu primeiro manicômio judiciário do país em 2016, mas os demais do país continuam acontecendo. E o outro é que, apesar dessa regulamentação e de uma proposta, eixos orientadores bastante claros em relação à política de álcool e outras drogas, voltada à redução de danos, se já vinha ainda com alguma fragilidade, no último governo se deparou com uma série de retrocessos, né? Retrocessos aonde a retomada de financiamento para instituições asilares, e aí eu estou falando das comunidades terapêuticas, se colocou. Além disso, isso em detrimento das redes da RAPS, aonde leitos em hospitais gerais e CAPs com leitos de acolhimento, que seriam os CAPs 3 de álcool e outras drogas, ainda tem um investimento bastante inferior ao que seria necessário para uma cobertura efetiva nacional. Eu vou pensar a questão dos manicômios, que você já trouxe aqui, que realmente é um desafio. A gente tem acompanhado isso no âmbito do Conselho Nacional de Direitos Humanos, no âmbito da Abrasme, a articulação nacional, a internacionalização disso, que foi levada, inclusive, à Comissão Interamericana, e agora essa tentativa de regredir em cima de algo que teve uma regulamentação do CNJ, mas agora se discute aspectos formais, constitucionais, sobre a competência do CNJ de regulamentar essa matéria. Ou seja, cria-se uma narrativa para poder regredir nessa política. Hoje, o maior desafio para avançar a partir da reforma psiquiátrica no fechamento dos manicômios está situado em quê, Ana? O que você apontaria? A ausência de uma política segura para avançar e fechá-los dentro de algo alternativo, por exemplo?
Acho que esse é um dos aspectos, Tá. no sentido de fortalecer essa rede existente, ampliar em alguns lugares, mas eu colocaria um outro aspecto, que é, nesse diálogo com a sociedade, nós temos muitas instituições que ainda jogam todas as suas fichas em cima de um discurso conservador e de pânico social. Vou te dar um exemplo. Nós fechamos no Rio de Janeiro o Heitor Carrilho. O Heitor Carrilho foi fechado durante quase 6, 7 anos de processo de desconstrução. As pessoas saíram, voltaram para os seus municípios de origem, e isso não gerou nenhuma tragédia social. Mas hoje, quando o CNJ lança uma resolução, que é uma resolução que vem sendo discutida há 2 anos por um grupo diverso, tanto de sociedade civil, mas também de especialistas em várias áreas, isso é colocado como se surgisse em 2023, enquanto a primeira discussão sobre isso se deu em 2003, né, dentro do Ministério Público, que é a adequação da política 10.216 ao sistema judiciário. Então, a gente está falando dos manicômios judiciários, Sim. que são o retrato da violação de direitos que se mantém no Brasil. A institucionalização da violação, né? Exatamente. A gente está falando disso, mas isso não se atém à estratégia de fechamento dos manicômios, mas também se pensar a porta de entrada. O Paili fez 20 anos, e o Paili em Goiás, que é um sistema de não encarceramento de pessoas em sofrimento, porque talvez seja importante esclarecer que a pessoa que comete um delito que é avaliada pelo perito como, naquele momento, sofrendo, né, tendo cometido por conta de um quadro de transtorno mental, ela não é condenada, ela é absolvida e ela é definido para ela uma medida de tratamento. Só que, historicamente, a medida de tratamento era dentro de um suposto hospital de custódia e tratamento, que era uma prisão disfarçada. Nem um hospital, nem uma prisão, né? Essas ações, o Paili e o PAI-PJ, eles já, um há 20 e outro há 25 anos, trabalham numa perspectiva de cumprir efetivamente uma medida de tratamento. E não há nenhum caos social no estado de Goiás e nenhum caos social no estado de Minas Gerais, quando essas pessoas não são institucionalizadas em manicômios judiciários, mas têm para elas um projeto terapêutico, uma política de tratamento, como todo e qualquer outro que tem um sofrimento psíquico e vai tratar na rede de atenção psicossocial. Certo. Vou dar uma virada na chave e trazer assim, uma questão que a gente sempre ouve, né? Assim, percebe em relação a determinadas políticas no Brasil e determinados direitos, né? A questão identitária, né? Hoje, olhando o conceito de saúde mental, a afetação, as pessoas negras, pretas, as mulheres, a comunidade LGBTQIA+, é possível dizer que esses grupos sociais, né, que sofrem já, por sua condição social, pessoal, individual, um tipo de segregação, eles recebem um grau maior, né, de afetação quanto à saúde mental? Queria que falasse um pouco sobre isso, porque não é possível trabalharmos uma ideia de saúde mental linear, né, achando que não existem essas afetações que estão colocadas na realidade de cada um e desses grupos em especial, né? Exatamente. Quando a gente pensa, por exemplo, nos índices de assassinato da população LGBTQIA+, que é o maior do mundo, né? Aqui no Brasil, assassinato de trans, isso tem consequências diretas com as pessoas que pertencem a essa população, né? É uma luta que tem essa identidade, como mesmo, né, a questão antirracista, ela tem uma identidade, mas ela é uma luta pelo direito humano. E hoje isso é um desafio de trazer essa discussão também para dentro dos serviços de saúde mental, porque os trabalhadores de saúde mental, os trabalhadores da saúde como um todo, eles são parte dessa sociedade. Então, considerar esse debate do racismo estrutural, da transfobia, da LGBTfobia, da própria questão indígena, que também sofre esses racismos, e muita violência e assassinato, trazer para dentro do serviço também é trabalhar na desconstrução de determinados estigmas do qual nenhum de nós está afastado.
né? Então, quando a gente fala das interseccionalidades, essa é uma ação fundamental nos serviços que precisam considerar. Nós temos grupos hoje que trabalham como os psicólogos e psicólogas negros, né, como grupos que se constituem para cuidar pessoas LGBTQIANP+, que se constituem para tratar dessas pessoas e outras que não pertencem a esse grupo, mas que também, a partir dessa discussão, atendem essas pessoas com esse olhar diferenciado, porque não dá para desconsiderar. Então tá, agora você veio aqui porque você está deprimido, qual é o seu sofrimento? E esquecer que tem todo o entorno, né? Tem todo um duplo desse quadro de sofrimento psíquico. Então, é uma agenda muito importante que vem sendo construída. Ela ainda não está enquanto consolidada, enquanto orientador claro na política. Tá. Bom, a gente vai encaminhando aqui para o final do nosso programa, né? Queria deixar esse tempo final para você dar aqui algumas referências da Abrasme, a própria Associação Brasileira de Saúde Mental, o trabalho que você faz como uma professora, doutora, pesquisadora em saúde mental na Fiocruz, e sugestões também para aquele que nos assiste a procurar formação, mais informações a respeito desse tema. Então, e daria esse tempo final para vamos dizer assim, essa provocação a quem nos assiste. Muito obrigada. Então, nós na Fiocruz temos trabalhado com a formação, né, com a formação de trabalhadores, mas também com a formação de protagonistas, né? Nós temos desenvolvido cursos para usuários e familiares, não apenas cursos específicos sobre saúde mental, mas dentro da pauta saúde mental, a discussão sobre a participação social, a instrumentalização para que eles possam estar militando nos conselhos de controle social. Ao mesmo tempo, quando a gente fala das redes de atenção psicossocial e da inclusão, a gente está falando da arte e cultura, estamos falando da economia solidária. Nós vamos iniciar em Brasília, para usuários e familiares, um curso de formação em economia solidária e saúde mental para esses usuários e familiares, de forma a instrumentalizá-los, não apenas de uma forma teórica, mas que eles possam estar nos seus serviços, nos seus territórios, montando associações, criando redes solidárias para que haja sustentabilidade. A gente sabe que essa ideia que é muito importante do seguro social, né, deles poderem ter o seu benefício, ele é uma parte, mas a outra parte diz desse lugar social, né? A nossa sociedade tem o trabalho, tem a produção, então a economia solidária é um lugar de potência, de reconfiguração dessas pessoas, e a nossa luta fundamental hoje, prioritária hoje, que é na questão da política de drogas. Então, nós temos aí, né, no dia 10, esse grande evento, que vai ser um evento nacional contra as comunidades terapêuticas, mas o nosso evento não é só contra, né? Nós temos uma série, convido a conhecer a página do Conselho Nacional de Direitos Humanos, a resolução número 8 do Conselho Nacional, que pode dar embasamento para muitas lutas dos movimentos. Nós estamos criando, instalando a primeira reunião de conselheiros e conselheiras do controle social nacional. Até agora nós temos 93 conselheiros e conselheiras de vários conselhos no país, e para visitar a página do LAPS, que é o Laboratório de Estudo, Pesquisas e Saúde Mental e Atenção Psicossocial, laps@fiocruz.br, isso é o nosso e-mail, mas também laps.ensp.fiocruz.br. Muito bem. Bom, e assim encerramos o nosso programa falando do dia 10 de outubro, Dia Internacional da Saúde Mental. Um tema caro, importante, que precisa de, como foi dito aqui, de investimento e estruturação para que a gente possa avançar dentro de um conceito de saúde plena para toda a sociedade de forma geral. E para isso a gente conversou aqui com a doutora professora Ana Paula Gujol, que é presidenta da Abrasme, Associação Brasileira de Saúde Mental, e é membro também do Conselho Nacional de Direitos Humanos. E fechamos essa semana com esse tema, mas semana que vem tem outro tema. Até lá!